Paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos, capítulo 15. Amém? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o reprobam é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém. Você que marcou um encontro com Deus nesta noite, entre na presença dEle, pois Ele está aqui. Jesus está aqui nesta noite, porque nós estamos aqui reunidos na presença dEle. Em nome de Jesus Cristo, vamos entrar na presença daquele que é Rei, daquele que é Senhor dos Senhores. Ó Deus maravilhoso e santo, nós entramos em Tua presença nesta noite, ó Pai. Nós Te louvamos e Te glorificamos, ó Pai, por esta oportunidade, Jesus, de estarmos aqui para Te adorar, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu nesse dia, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por guardar as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por derramar das Suas bênçãos sobre nós, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado do Seu povo, ó Pai. O Senhor tem livrado, meu Deus, o Seu povo das enfermidades, ó Pai. O Senhor tem nos guardado, ó Deus, dos acidentes, ó Pai. Ó Deus, nós Te louvamos, ó Pai, e Te glorificamos, ó Deus. Toda a honra e toda a glória é para Ti, ó Deus. Ó Pai Celestial e Santo, nós Te pedimos nesta hora, Jesus, que o Senhor venha ser conosco aqui neste momento, ó Pai. O Senhor venha, ó Deus, visitar as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, vem ser conosco, ó Pai. Vem derramar do Seu poder, ó Pai. Vem derramar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós estamos aqui para Te adorar, Jesus. Nós estamos aqui para Te louvar, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, vem ser conosco, ó Pai. Receba as nossas vidas em Tua presença, ó Pai. Receba a nossa oferta, receba a nossa adoração nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, venha, ó Pai, transformar as nossas vidas, ó Pai. Vem nos libertar, Senhor, de todo mal, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Vem, Senhor, salvar vidas aqui, ó Pai. Vem, meu Deus, faz a Sua grande obra aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vem fazer morada em nossos corações, ó Deus. Vem, Senhor, transformar a nossa vida. Vem mudar a nossa história nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós cremos e confiamos em Ti, ó Deus, pois o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ó Pai. Nós confiamos, nós cremos em Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Vem ser conosco aqui nesta noite, ó Pai. Vem, Senhor, se manifestar no nosso meio, ó Deus. Vem derramar da Sua presença que é viva e poderosa, ó Pai. Vem, Senhor, nós estamos aqui, nós estamos invocando a Sua presença, ó Pai. Nós estamos reunidos aqui nesta noite, ó Deus, para Te adorar, Jesus, para Te louvar, ó Pai. Pois o Senhor é santo e o Senhor é poderoso, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor possa receber, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, ó Deus. Pois nós consagramos a Ti, ó Deus. Pois o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração, ó Pai. Vem, ó Deus, recebe as nossas vidas em Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai. Amém, e graças a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus.
como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus, que maravilha, né? A gente adorar o Senhor nessa noite, aqui nesse lugar tão gostoso, tão maravilhoso. Jesus está aqui, irmãos. Pela fé, contempla Jesus na tua vida aqui nesta noite, em nome de Jesus. É uma alegria para nós, né? Poder estar aqui depois de um dia de batalha, depois de um dia de trabalho, depois de um dia que o Senhor nos abençoou, nos livrou, nos guardou. Só nos resta então, a gente não poderia deixar de fazer isso que nós estamos fazendo. Vim para a casa do Senhor adorar, agradecer. E o Senhor tem uma palavra também para nós. O Senhor tem uma palavra para as crianças nessa noite. Então, eu creio que você vai sair daqui nesta noite abençoado, mais uma vez vitorioso, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Pode se assentar, igreja, pode tomar os seus lugares aí. Lucas, capítulo 19, versículo 5 e depois o versículo 10.
Graças a Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia, Jesus. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui diante dessa palavra gloriosa. Nós estamos aqui na tua presença gloriosa. Então, meu Deus, é um momento que nós precisamos de aqui nos alimentar através dessa palavra, meu Pai. Fala conosco, nos alimenta, nos sustenta. Fala com a tua igreja, revela para nós a tua palavra, Senhor. Nós precisamos desse alimento, nós precisamos, ó Deus, da tua palavra para a nossa vida espiritual, Jesus. Assim como a terra precisa da chuva, aleluia, para produzir o seu fruto, meu Deus, para florescer, nós precisamos da tua palavra, meu Deus. Então fala com a tua igreja, nos abençoa com esta palavra, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós estamos aí nessa semana que antecede o dia da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo no Brasil. Glória a Deus por isso. Essa semana ela antecede o dia da proclamação do Evangelho de Jesus, que vai ser agora no próximo sábado, dia 31 de outubro, né? É uma vitória para a igreja, é uma vitória para todos nós, é uma vitória para aquele que ouvir, né, o Evangelho, ouvir a palavra e aceitar, receber no coração, aceitar e ser salvo por essa palavra do Evangelho de Jesus. Então, amados irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito da importância, né? Quão importante é o Evangelho de Jesus para as nossas vidas. Quão importante é o Evangelho de Jesus Cristo para aquele que ainda não conhece e vai conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, né? Antes de conhecer esse Evangelho de Jesus, irmãos, quando a pessoa não conhece, antes da gente conhecer, um dia a gente passou por isso, antes da gente conhecer, nós era pobre, né? Nós era pobre. Tem um louvor que fala: eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas um dia Ele estendeu as suas mãos para mim, aleluia. Então a gente era pobre, a gente era cego, nu, a gente era mudo, a gente era surdo, porque a gente não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo, né? Era pobre porque, amados irmãos, a pessoa ela pode ter a riqueza que for, a pessoa ela pode ter muitas coisas, muitos bens, mas se ela não tiver a presença do Espírito Santo, se ela não tiver a salvação em Jesus Cristo, ela é pobre. E um dia a gente não tinha isso no nosso coração. Um dia a gente não tinha a presença do Espírito Santo. A gente vê que Zaqueu, essa passagem bíblica, ele era um homem rico, ele era um homem muito conhecido e famoso da época, mas ele era pobre, porque ele não conhecia até então Jesus na vida dele. Ele era cobrador de impostos naquela época, mas ele era pobre porque ele não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo. Ele só tinha ouvido falar, ele só conhecia de ouvir falar, e a gente não pode conhecer Jesus só de ouvir falar. Tem muitas pessoas que falam: eu confio em Jesus, mas Jesus, quem é Jesus para você? Eu só ouvi falar até hoje que existe Jesus. A gente não pode viver só de ouvir falar. A gente precisa de falar como Jó um dia declarou: Senhor, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Os meus olhos veem a tua glória sobre a minha vida, Jesus.
Então, amados irmãos, a gente era pobre, porque a gente não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo. É o mês que, é a semana que antecede aí o dia da proclamação do Evangelho, e que, através dessa palavra, desse Evangelho de Jesus Cristo, através dos vídeos que estão sendo gravados, através dessa palavra, desse vídeo que nós estamos gravando aqui hoje, que realmente, amados irmãos, essa palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, ele possa alcançar os quatro cantos dessa terra, aleluia. Ele possa alcançar os povos, aleluia, todos os povos dessa terra, todas as nações dessa terra, que essa palavra possa penetrar no coração da pessoa que ouvir aqui, de nós aqui na igreja, que nós podemos ser tocados através da palavra do Evangelho de Jesus Cristo nesta noite. Aqueles que ouvirem essa palavra, ouvirem esse vídeo, aonde estiverem ouvindo e forem ouvir este vídeo, que eles possam ser tocados através do Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente, antes de conhecer o Evangelho, nós era desse jeito também, nós éramos pobres, porque por mais que a gente tenha, se a gente não tiver Jesus, nós somos pobres e miseráveis. A gente era cego porque existia uma cegueira espiritual e a gente não conseguia enxergar a glória de Deus na nossa vida. A gente era mudo porque a gente não tinha, amados irmãos, a condição de glorificar, de adorar o Senhor. A gente ia às vezes para o carnaval, a gente ia às vezes para as coisas desse mundo, a gente ia num estádio de futebol e a gente gritava muito, de tudo o nosso fôlego a gente gritava, ia para o carnaval, ia para os shows por esse mundo afora, nas músicas mundanas. A gente era mudo para o Senhor, mas a partir do momento que a gente conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, ele abriu os nossos olhos. Ele, amados irmãos, ele colocou um cântico na minha e na tua boca, louvado seja Deus. Então nós não somos mais pobres, nem cego, nem mudo e nem surdo. Ele tirou a nossa surdez espiritual e a gente deu o ouvido para a palavra de Deus. Ele transformou as nossas vidas um dia, e nós estamos aqui agora adorando o Senhor. Nós conhecemos o Evangelho, amém, irmãos? Nós conhecemos esse Evangelho. E eu pergunto para você, é fácil a gente olhar para a pessoa ou perguntar para ela? Por exemplo, eu perguntar para a igreja aqui nesta noite: olha, você conhece o Evangelho? Olha para a tua vida. Se cada um de nós olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida, você vai falar: eu conheço esse Evangelho de Jesus Cristo, porque eu sei da onde Ele me tirou, eu sei da onde a obra que Ele fez na minha vida. Um dia eu me prostrava, eu era cego, eu não enxergava, mas eu me prostrava diante da idolatria, eu me prostrava diante dos deuses, eu era surdo, eu não ouvia a palavra, mas hoje eu conheço esse Evangelho. Jesus me libertou, Jesus me salvou, e eu começo a olhar para da onde que Jesus me tirou. Jesus me tirou lá do mundo de pecado. Jesus me libertou da idolatria. Jesus me libertou de todas as coisas que eu fazia que desagradava a Deus e prejudicava a minha vida com Deus, a minha salvação. Então, através dessa palavra nessa noite, a gente vai ver quão importante é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente olha para a nossa vida, né? A gente já vê logo, puxa vida, como é maravilhoso, como é lindo Jesus, como é lindo o Evangelho, a palavra de Jesus Cristo. Como é maravilhoso, da onde Ele me tirou. Você pode até fazer uma reflexão, da onde Jesus te tirou, da onde Ele te resgatou. Nós éramos pobres, cego, mudo e surdo, amados irmãos. Então olha para você hoje, olha para a tua vida hoje e glorifica o nome do Senhor, porque Ele nos salvou, Ele nos alcançou através desse Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos alcançou. Então veja que esse texto da Bíblia que nós lemos, a Bíblia diz que quando Jesus chegou ali em Jericó, tinha uma multidão grande e havia ali um homem chamado Zaqueu. E ele tinha um desejo no coração de conhecer Jesus, diz a palavra. Ele tinha esse desejo, ele queria conhecer Jesus. É o que eu falei para os irmãos já. A gente precisa conhecer Jesus não só de ouvir falar.
Zaqueu, ele tinha ouvido falar que Jesus estava por aquela região, curando, libertando, salvando, e surgiu um despertamento no coração dele, e esse despertamento, esse desejo era exatamente isso: olha, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E ele sabia que Jesus ia passar por ali, naquele lugar, e ele subiu naquela árvore, amados irmãos, porque tinha muita gente, ele não conseguia enxergar, porque a Bíblia diz que ele era um homem de estatura pequena, mas a Bíblia diz que ele subiu naquela figueira, naquela árvore, e ele disse: olha, a hora que Jesus estiver passando, eu vou ver, eu vou conhecer ele, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso ter um encontro com Jesus Cristo hoje, aleluia. Era esse o desejo do coração daquele homem chamado Zaqueu. Era um homem rico, mas ao mesmo tempo pobre, porque não tinha Jesus como Salvador, não tinha ouvido, não tinha recebido o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de salvação. E a Bíblia diz que versículo 5, onde nós lemos, que quando Jesus chegou ali naquele lugar, olha só como que Jesus, ele conhece o meu e teu coração. Zaqueu tinha o desejo de ver ele, de conhecer, de encontrar com ele. E a Bíblia diz que Jesus já sabia disso. Quando ele chegou debaixo daquela árvore, a Bíblia diz que Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima, viu ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus Cristo, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei, não conheço a tua necessidade aqui nessa noite, da tua família, a necessidade que você tem de Deus nessa noite. Mas Deus tem pressa nesta noite. Deus quer te abençoar o mais rápido possível aqui nesta noite. Como ele disse para Zaqueu: olha, desce depressa que hoje me convém pousar na tua casa. Jesus tem pressa em te abençoar. Jesus quer te abençoar. Jesus quer salvar na nossa família. Jesus quer fazer uma obra gloriosa na tua vida aqui hoje. E Ele tem pressa disso. Você quer Deus? Você quer ser abençoado hoje? Jesus está pronto para te abençoar. Jesus está com pressa disso. Ele diz para Zaqueu: desce depressa aí, eu vou te abençoar neste dia. É hoje que chega a tua bênção, Zaqueu. E aí a palavra de Deus diz que ele desceu. Ele apressou, desceu daquela árvore. E Jesus foi posar na casa dele com ele. Ele teve um encontro com Jesus. A família de Zaqueu teve um encontro com Jesus. E no versículo 10, onde nós lemos, a palavra de Deus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, irmão. É isso que Ele faz. Ele está pronto. Ele não parou. Ele está pronto. Ele veio buscar. Aleluia, Ele veio salvar aquele que está perdido. Ele ainda está fazendo isso nesta terra, aleluia. Ele um dia vai vir buscar a igreja dele. Um dia Jesus vai vir buscar a igreja. Um dia vai acontecer o arrebatamento da igreja nessa terra. Mas ainda Jesus Cristo, Ele está buscando. Ele está aqui nesta noite. Ele veio buscar, Ele veio salvar aquele que está perdido, aleluia. Aquele que está no mundo perdido, sem uma direção, sem salvação. Ele ainda está fazendo isso nesses dias. Ele está salvando, Ele está libertando, e Ele vem buscar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então Zaqueu teve esse encontro maravilhoso, a família dele, ele foi salvo. Jesus tinha pressa de fazer isso. Desce depressa, Zaqueu, que eu vou lá para a tua casa, aleluia. Desce depressa, que eu vou te abençoar nesse momento. Eu vim para te buscar e para salvar. E a salvação então entrou na casa de Zaqueu, amados irmãos. É o Evangelho de Jesus Cristo. É o que Jesus faz na vida do homem, na vida da mulher. É a importância que nós vemos através da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que nesse dia 31 agora, é maravilhoso que essa palavra, que todos os vídeos, todas as palavras do Senhor alcança todos os povos e nações dessa terra.
em nome de Jesus. Ainda há tempo daquele que não aceitou Jesus aceitar. Ainda há tempo de Jesus salvar. Jesus tem pressa disso. Jesus está quase vindo já para buscar a igreja dele nessa terra. Então ele diz, olha, eu tenho pressa em salvar e te abençoar. Essa é a importância do Evangelho de Jesus Cristo. Então veja que Zaqueu ali, ele foi abençoado de um modo geral. A vida dele, a família dele, ele foi liberto de muitas coisas, irmãos. Ele foi liberto de muitas coisas, ele defraudava, ele tirava o que era dele e o que não era dos povos, das pessoas, através do imposto naquela época. A ponto dele chegar para Jesus e falar, olha, Senhor, se for preciso eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Então Jesus entrou com essa obra de libertação, começou libertando o coração dele. Então não se preocupa. Tem pessoas que ficam preocupadas, às vezes, sabe, irmãos, quando fala que Jesus quer salvar, que Jesus vem para salvar, a pessoa às vezes fica preocupada, puxa, mas eu tenho um vício, olha, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Não se preocupe, tão somente confia no Senhor e fala para Ele, Senhor, se o Senhor tem pressa em me salvar e me libertar, eu estou aqui nessa noite, eu estou aonde eu estiver, faça esta obra na minha vida em nome de Jesus. É só você querer. É só você falar para Deus. É só você falar, Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ser liberto. Ele vai libertar, Ele vai salvar, em nome de Jesus. Como Ele libertou, amados irmãos, no mesmo livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e no versículo 31, nós vemos ali a libertação em Cafarnaum, de um homem que estava ali com um espírito perturbador, um espírito imundo na vida dele. Jesus então ele vem, olha o Evangelho de Jesus, a importância, o Evangelho que liberta, aleluia. E Jesus veio para libertar. Ele chegou lá, aquele homem olhando para ele, aqueles demônios, aqueles espíritos olhando, vendo Jesus, disse, olha, o que tenho eu contigo, Jesus? O Senhor veio para me destruir. E a Bíblia diz que o Senhor imediatamente falou, sai dele em nome de Jesus, vai embora, liberta, essa vida não te pertence. E aquele homem em Cafarnaum foi liberto daquele espírito perturbador, daquele espírito imundo que estava na vida, no corpo dele. Então o Evangelho de Jesus, esse Evangelho que liberta, irmãos. O Evangelho de Jesus, se a pessoa precisa de cura, Ele é o médico dos médicos e Ele cura. A palavra de Deus em Lucas capítulo 4 e o versículo 37, Jesus curou a sogra de Pedro. A Bíblia diz que eles rogaram ao Senhor, Senhor, olha, Pedro falou, a minha sogra está enferma, aleluia, e ela precisa de ser curada, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus então ordenou a cura sobre a vida da sogra de Pedro, e ela foi curada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Então esse é o Evangelho de Jesus, que nós estamos proclamando na terra nesses dias, que nós estamos proclamando aqui na igreja nesta noite em nome de Jesus. A palavra de Deus, amados irmãos, olha a importância desse Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas. Em Lucas capítulo 4 e o versículo 40, Jesus impôs as mãos e orou para muitas pessoas enfermas. A Bíblia diz que existia várias doenças, várias enfermidades. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, olhando para aquele povo, depois que ele ter curado ali a sogra de Pedro, ele orou para aquela multidão, para aqueles povos que estavam ali, todos precisavam de cura, de libertação. E a palavra do Senhor diz que Jesus impôs as mãos, por isso que a gente ora com imposição de mãos. O Senhor impôs as suas mãos, orou para muitos que estavam ali com várias doenças, uma diferente da outra. Então Jesus não cura só uma doença, não, irmãos. Jesus, ele cura seja qual for a doença, seja qual for o mal. Jesus, ele veio para desfazer as obras das trevas. Jesus cura desde uma simples gripe, um resfriado, até seja qual for a doença. Jesus cura do câncer, Jesus cura o aidético, Jesus cura o leproso, Jesus cura a enfermidade nos ossos e no sangue, Jesus cura
põe um coração, tira aquele coração cansado e coloca um coração novo, aleluia. Jesus restaura os pulmões, Jesus faz tudo novo. Jesus, Ele é o médico dos médicos e Ele faz esta obra na vida daquele que crê. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você está aqui nesta noite, precisa de libertação, precisa de cura, recebe a libertação, recebe cura em nome de Jesus, porque Ele é poderoso para curar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus no mesmo Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus, Ele é um Deus da providência, irmãos. Lucas capítulo 5, a Bíblia registra aí aquela passagem da pesca maravilhosa. Jesus providenciou ali, né? Os discípulos ali já estavam pensando em parar, largar, lavar as redes, ir embora para casa, deixar tudo. Mas Jesus chegou e disse para eles: olha, por que vocês estão lavando tudo? Vocês vão largar tudo por quê? Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. Nós trabalhamos bastante e não pegamos um peixe sequer. Mas Deus falou: pode ficar tranquilo que eu vou providenciar a fartura para vocês. Eu vou providenciar o sustento para vocês. Pode ficar despreocupado. Então o Senhor Jesus falou: vai e lança a rede. Vai, mas Senhor, nós trabalhamos já a noite inteira e nada pegamos. O Senhor, mas vai sobre a minha palavra, vai, volta ao mar e lança a rede. Quantas pessoas estão pensando em parar, irmãos? Quantas pessoas estão pensando em deixar a rede, em desistir? Mas Jesus, através do Evangelho dele, Ele fala: olha, não para, vai, volta no alto mar e lança a rede, em nome de Jesus. E aí eles disseram para Jesus: Senhor, então, sobre a tua palavra, Jesus, nós vamos lá e vamos lançar a rede. Eles voltaram, lançaram as suas redes, e a Bíblia diz que eles não conseguiam quase que tirar as redes de dentro da água, de tanto peixe. Jesus providenciou, a pesca foi maravilhosa na vida daqueles homens. Deus fez uma obra poderosa. Esse, irmãos, é o Evangelho de Jesus Cristo para aquele que crê. Em Lucas capítulo 9, o versículo 10, a multiplicação dos pães e peixes. Aleluia. Eu quero dizer para você que Jesus não despede ninguém com as mãos vazias. Jesus não vai deixar você ir embora para casa também nesta noite sem a sua bênção neste lugar. Jesus não vai dispensar a igreja dele nesta noite com as mãos vazias, não, mas Ele vai providenciar para você aquilo que você busca nele. A Bíblia diz que tinha ali, os seus discípulos já diziam para ele: Senhor, dispensa esse povo, deixa esse povo embora, deixa, a multidão precisa ir embora, despede eles, Jesus. Jesus falou: esse povo não pode ir embora com fome, de jeito nenhum. Eu não vou dispensar eles com a barriga vazia, aleluia. Precisa ser alimentado. E a palavra de Deus diz que tinha um moço ali no meio deles, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então, Ele pegou Lucas capítulo 15, o versículo, Lucas capítulo 9, o versículo 10. Jesus pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, irmãos. Você conhece o texto. E aí veio a bênção da multiplicação naquele dia, naquele momento. A bênção da multiplicação é o Evangelho de Jesus Cristo, é esse. A bênção da multiplicação. 5 pães e 2 peixinhos. Tinha ali alguém que tinha alguma coisa ali. Tinha ali alguém que tinha um pouco de pão, um pouco de peixe. Era pouco, mas Jesus alimentou uma multidão, porque Jesus é o Jesus da bênção, da multiplicação, aleluia. Jesus é aquele Jesus que Ele é o Jesus que providencia quando nós precisamos de algo de emergência. Ele providencia para as nossas vidas. E Jesus, o ministério dele é lindo, é glorioso, é maravilhoso, como está em Lucas capítulo 15, o versículo 11, que fala a respeito da passagem do filho pródigo. Jesus, ele ainda está de braços abertos, esperando aquele que se desviou dos caminhos do Senhor.
aquele que um dia estava na presença do Senhor e foi embora e deixou tudo, deixou a casa do Pai, foi experimentar o mundo lá fora. Mas Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo é esse, irmãos. Ele ainda está pronto a perdoar, ele ainda está com seus braços abertos para receber de volta o filho pródigo na tua casa. Louvado seja Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo na terra, para aquele que crê. Então, olha, Jesus, ele cumpriu todo o seu ministério. Jesus, ele veio e fez sinais, prodígios e maravilhas. Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu, ele tinha pressa em abençoar, e foi o que ele fez, ele abençoou, ele salvou, e foi o que ele diz nesse versículo: olha, hoje a salvação veio na tua casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que havia perdido. Evangelho de salvação, Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. E esse Jesus é o mesmo. Nós servimos o mesmo Jesus hoje, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, e ele é eternamente. Então ele está aqui nesta noite para abençoar a igreja, abençoar aquele que nos ouve, abençoar aquele que está fora dos caminhos do Senhor, dizer para ele: olha, ainda há uma oportunidade para você. Aquele que não aceitou Jesus como Salvador, o Senhor está dizendo: ainda há, olha, eu tenho pressa em te salvar, ainda há uma oportunidade, e essa oportunidade, esse momento precisa ser hoje. Não deixe para amanhã, que o amanhã pode ser muito tarde. Aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo, como eu já disse para os irmãos, é para ser pregado aos quatro cantos dessa terra, amados irmãos, porque vai chegar o dia do arrebatamento, não vai ter ninguém que vai ter uma desculpa: eu nunca ouvi a palavra de Deus, nunca me falaram do Evangelho de Jesus Cristo, nunca me apresentaram esse Jesus para mim. Aí não vai ter desculpa, porque essa palavra vai ser pregada nos quatro cantos da terra. Essa palavra, ela está sendo pregada. Esse evangelho está sendo anunciado. Então não vai ter desculpa: eu nunca ouvi, nunca me falaram de Jesus. Então é hoje. Olha, não deixe para amanhã, que o amanhã pode ser tarde. Aleluia. Então Jesus cumpriu o seu ministério. Jesus, ele fez tudo o que precisava ser feito. E depois ele foi crucificado naquela cruz, para perdoar os meus e os teus pecados. Ele foi ali crucificado naquela cruz para pagar a nossa dívida, que é o nosso pecado, para pagar a nossa dívida com preço de sangue naquela cruz. Era para nós, era para eu e você estar naquela cruz. Era para eu e você ter uma condenação eterna. Mas ele amou a cada um de nós, aleluia. Ele olhou para cada um de nós, mesmo nós não merecendo, irmãos. Mas ele olhou para cada um de nós, Deus olhando para a humanidade, ele enviou Jesus Cristo, teu único Filho, para ser crucificado naquela cruz. Mas a palavra de Deus diz que ele foi crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 52, aleluia, melhor dizendo, o versículo 54, a parte B, e o versículo 55. Ele foi crucificado naquela cruz, amados irmãos, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, louvado seja Deus, e ele venceu a morte, aleluia. A palavra de Deus diz que tragada foi a morte na vitória, aleluia. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus venceu por mim, Jesus venceu por você, aleluia. A morte, o aguilhão naquela cruz, aleluia. Ele foi crucificado. Ao terceiro dia ele ressuscitou.
e ele venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 54, a parte B diz lá, olha, cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, aleluia. Tragada foi a morte na vitória. O versículo 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aleluia. Você já parou para pensar, irmãos, o Deus que você serve, o Jesus que nós servimos, que poderoso que Ele é, que maravilhoso Ele é, Ele venceu a morte, Ele nos comprou com preço de sangue naquela cruz, e Ele está aqui nesta noite, dizendo para mim e para você, não se preocupa o teu coração, eu venci a morte, eu comprei você com preço de sangue, e eu estou aqui para te abençoar nesta noite. Qual é o teu problema? O que você precisa de Jesus para a tua vida nesta noite? Teria alguma coisa demasiadamente impossível para que Deus não pudesse resolver na minha e na tua vida? Deus pode todas as coisas. Jesus pode todas as coisas. Ele venceu a morte, Ele nos deu vida, Ele nos deu saúde. Jesus preparou um céu, uma eternidade, para que nós possamos um dia morar nela com Ele para sempre. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, Jesus é poderoso. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é maravilhoso. Jesus é fiel. O nome de Jesus tem poder, aleluia. O nome de Jesus Cristo é poderoso. O nome de Jesus Cristo está acima de todos os nomes. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Não adianta nada a pessoa falar, eu tenho a minha religião, eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Não adianta nada. Eu sou religioso, não adianta nada. Quem salva é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, amados irmãos, olha, para nós encerrar essa mensagem nesta noite. Jesus, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E Ele está aqui nesta noite para nos dar vida eterna também, aleluia. Jesus está aqui, aleluia, para te abençoar, para nos salvar. Jesus está aqui, como está escrito ali no livro de Mateus capítulo 1, abre a sua Bíblia lá. Não se preocupa que Ele está comigo, Ele está com você a todo tempo, a todo momento. Jesus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Ele está na nossa vida, do começo ao fim. É esse o nosso Jesus que nós servimos. A palavra de Deus, em Mateus capítulo 1 e o versículo 23. Olha só, quando Jesus, aqui o nascimento de Jesus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Ele está aqui nesta noite. Jesus está na sua vida, na minha vida. Jesus está no nosso coração. Desde o nascimento de Jesus, desde o começo do Evangelho de Mateus, até o fim do Evangelho de Mateus, sempre Ele está na nossa vida. Mateus capítulo 28, aleluia, e o versículo 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor estava, aleluia. O anjo falou para elas foram visitar Jesus ali na sepultura, mas o anjo falou: olha, eu sei que vocês buscam Jesus, aquele que foi crucificado e sepultado aqui, mas ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele vive e ele está aqui, amados irmãos, no nosso meio, como diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 19 e 20, portanto, ide, anunciai o Evangelho. Olha só, portanto, ide, anunciai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, e ensinando-as a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Jesus, aleluia. Então Jesus está aqui nesta noite. Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele está aqui. Jesus ainda cura, irmão. Jesus ainda liberta, Jesus ainda salva, e Jesus vai vir buscar a igreja no arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Ainda há tempo de salvação, ainda há tempo de reconciliação nessa terra. Ainda há tempo. Jesus tem pressa. Se você veio buscar uma bênção, uma vitória de Deus para a tua vida hoje, Ele tem pressa em te abençoar aqui hoje. Recebe a tua vitória em nome de Jesus. Recebe a cura, recebe a libertação, recebe salvação na tua vida em nome de Jesus Cristo. Então veja que Jesus, do começo ao fim, Ele não nos abandona, Ele está aqui. Ele está aqui. Deus o Emanuel, Deus conosco. Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Capítulo 28. Eu estou convosco todos os dias. Ide, prega o Evangelho. É o que nós estamos fazendo nessa terra, obedecendo o ide do Senhor. Vai e prega o Evangelho, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. E o Senhor Jesus falou: vai, não se preocupa, vai e faz a obra, vai e cumpre esse meu ide, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então não se preocupa, não tenha medo. Jesus está aqui, Jesus está nas nossas vidas. E Jesus está pronto a encontrar aquele que ainda não teve um encontro com Ele, como Zaqueu teve. Jesus quer salvar, Jesus ainda quer salvar, Jesus ainda salva. Aleluia. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta. Ainda há tempo, aleluia. Ainda há tempo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho de cura, libertação e salvação, e Ele vem buscar a igreja. Então aceita Jesus como teu Salvador. Você que não tomou essa decisão ainda, aceita Jesus, toma essa decisão em nome de Jesus. Se você veio para ser abençoado, seja abençoado em nome de Jesus nesta noite. Leva a tua bênção, leva a tua vitória em nome de Jesus. Que nós podemos, amados irmãos, olha, eu tenho esse desejo no meu coração. Enquanto eu viver, eu estarei levantando a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Eu estarei pregando a palavra de Deus, aleluia, dizendo que Jesus Cristo salva, que só Ele é o Salvador, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe você com essa palavra. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos proclamar Ele sempre. Vamos proclamar esse Evangelho, salvação. Nós conhecemos porque nós sabemos a mudança. Nós vemos a mudança que Jesus fez na nossa vida. Como que Deus tem feito. Quão grande é as obras do Senhor. A misericórdia dEle para conosco. Então, se você não conhece, tem a oportunidade de estar conhecendo agora. Em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar com você. O que seria nós se não fosse esse Jesus Salvador? Essa palavra de Deus para as nossas vidas. Você possa fazer essa oração nesse momento. Aleluia. E dizer para o Senhor, agradecer a Ele, porque você vive esse Evangelho. Agradece a Ele: Senhor, eu vivo esse Evangelho. O Senhor me salvou, o Senhor me libertou, o Senhor me amou, o Senhor me ama, aleluia. O Senhor se entregou naquela cruz para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse viver. E agradece a Ele nesta noite. E fala para Ele, Senhor, que as pessoas que ainda não te conhecem, não conhecem esse Evangelho, que possa ter uma oportunidade agora, é o momento oportuno. É o momento, amados irmãos, da gente proclamar esse Evangelho de Jesus Cristo nessa terra, a todo tempo, a todo momento. Porque Jesus está voltando e nós precisamos
pregar essas boas novas de salvação. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço de todo o meu coração, Senhor, por esse momento tão glorioso na Tua presença, por esse momento tão maravilhoso que nós aqui adoramos a Ti nesta noite, que nós aqui falamos com o Senhor através da oração, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua palavra, Senhor, o Teu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque nós vivemos esse Evangelho. O Senhor nos alcançou um dia, meu Pai, com essa palavra, meu Deus. O Senhor nos libertou, o Senhor nos purificou. O Senhor tirou nós do charco de lodo, tirou nós lá desse mundo pecaminoso, onde nós éramos pobres, onde nós não tinha nada, Senhor, porque nós não tínhamos o Senhor. Mas agora o Senhor colocou vestes de louvores, o Senhor colocou um novo cântico na nossa boca, Senhor. O Senhor purificou o nosso coração, o Senhor nos perdoou e o Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida. Nós vivemos esse Evangelho, essa palavra de libertação, de salvação, Jesus. Muito obrigado. E, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, aonde chegar essa palavra, aonde chegar esse Evangelho do Senhor, aonde chegar essas boas novas de salvação, aquele que não te conhece possa te conhecer agora, possa te receber como Salvador, Jesus. Aquele que está fora dos teus caminhos, se desviou, Senhor, ele possa ter essa oportunidade, quem sabe é a última oportunidade, quem sabe é a última palavra que ele vai ouvir nesses dias, porque o Senhor está voltando para buscar a tua igreja. Então salva, meu Deus, traz de volta o pecador, ou aquele que se desviou. Ó Deus, faz uma obra gloriosa aqui nesta noite, opera um milagre, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. Traga a cura agora, aquele que entrou aqui doente, que ele vai sair curado em nome de Jesus Cristo. Coloca a tua mão no teu coração agora. Jesus, vem curar, vem libertar, vem salvar aqui, Jesus, com este Evangelho, com esta palavra poderosa. Oh, meu Deus, leva o teu povo para casa abençoado, vitorioso. Aquele que está assistindo em casa, meu Pai, aquele que está orando comigo em casa agora, que ele possa receber do Senhor também a vitória, que ele possa receber, ó Deus, o fortalecimento, ter a sua fé acrescentada nesta noite, e ser, ó Deus, salvo e ser abençoado. No nome de Jesus Cristo eu oro, no nome de Jesus Cristo eu abençoo a tua igreja, eu abençoo todos que me ouvem nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Aplaude o Senhor, adora Ele. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo completa no teu coração a obra dele nesta noite. Que Jesus Cristo possa, aleluia, fazer com que cada um de nós, através do Espírito Santo, viva esse Evangelho todo o tempo, todos os dias. Enquanto Jesus não vir buscar a igreja, nós estaremos na presença dele. Nós estaremos aqui esperando a volta de Jesus. Deus te abençoe. No nome de Jesus, levanta suas mãos ao céu. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Leva o teu povo em paz. Eu te agradeço pela tua palavra, pela tua presença. Leva o teu povo em paz, em segurança. Abençoa o teu povo, leva o teu povo abençoado, cada um para os seus lares, meu Pai. As famílias, todos, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por esse culto, por essa palavra. Te agradeço pela tua presença. No nome de Jesus, que a graça
do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces e meigas consolação do Espírito Santo esteja com a amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Você diga comigo, amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Aplaude o Senhor mais uma vez, adora Ele.